Fala aí galera, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse é mais um vídeo aqui pro canal do Rede Poderosa e hoje a gente vai conversar sobre alguns poetas ou alguns livros de poesia que muito me chamam a atenção durante toda a minha trajetória como leitor, ou o famoso desde sempre. E como eu tô há muito tempo sem falar sobre poesia, tanto aqui no canal quanto na minha vida pessoal, eu decidi transformar isso em conteúdo, né? Porque é isso que a gente faz, a gente transforma a nossa vida em conteúdo, nossos gostos em conteúdo. Então, são 6 recomendações, super recomendações, que eu vou deixar com vocês. Mas antes, se você está chegando por aqui agora, já pensa em se inscrever aqui no canal, dar um joinha, comentar todo esse ciclo do engajamento, que é muito importante pra gente. O Rede Poderosa é um podcast, então tá em todos os agregadores de podcast e tem coisa que tá só saindo por áudio. Então você segue a gente no seu agregador de podcast favorito para acompanhar tudo que tá rolando de conteúdo aqui. Segue a gente nas redes sociais, @Central Rede Poderosa. E se quiser trocar uma ideia, discutir alguma coisa, manda e-mail para o redepoderosa@gmail.com. Beleza? E assim, indo pro assunto principal do vídeo, sem demorar muita coisa, sem enrolar muito, eu separei esses 6 poetas por pura questão de gosto pessoal, tá? Não tem nenhuma linha lógica, não tem nada que me faça vir aqui recomendar preso a algum determinado assunto externo ou que eu tenha preparado alguma coisa. Eu só peguei 6 livros barra 6 poetas que eu considero muito a produção e vim trazer aqui para vocês. Inclusive, o primeiro é um poeta estadunidense, muito novo, e o seu primeiro livro aqui no Brasil saiu pela Bazar do Tempo, que é o Não Digam Que Estamos Mortos, do Danez Smith. Cara, com tradução do Capilé, do André Capilé. Isso é importante citar o tradutor, porque aqui existe um trabalho que não leva em conta só a poesia, uma poesia urgente, uma poesia, de certa forma, bastante experimental, apesar de não ser uma poesia vanguardista, mas a forma é muito considerada, porque a gente tem algumas brincadeiras aqui que são bastante interessantes. Eu tô tentando caçar a página, aqui ó, achei, tá vendo? Não sei se vai dar pra focar legal, deu. E logo na página seguinte, a gente tem isso aqui. E por mais que a gente tente pensar que isso é apenas uma excentricidade do autor, né, do poeta, na verdade isso tem toda uma contextualização estética que precisa ser levada em conta. E esse livro do Danez, ele é um desbunde estético, um, um, uma despreocupação ou uma preocupação muito acertada com a forma do poema e como ele vai se linkar aquilo que o Danés quer propor como caminho, como via poética. Eu acho que dos poetas mais jovens assim que eu li, ele é um cara de potencial, assim, ele não tem teto, sacou? Ele pode evoluir num nível infinito, porque o trabalho dele é muito corajoso, tanto em temática, né? Ele é um autor LGBTQIAP+, e aprofunda a questão da violência, principalmente a questão da violência, nesse livro de uma forma bastante eloquente, bastante interessante. Então, a privação, a ansiedade, a solidão, os próprios atos de violência, tanto psicológica quanto física e emocional também. Tudo isso leva a uma compreensão de uma poesia que, apesar de estar ligada, de certa forma, às subjetividades, é riscada, é escrita com bases materiais muito sólidas, né? Então, por mais que o texto tenha um efeito enervado e elevado de abstração, a todo momento ele está falando sobre a materialidade da sua própria existência e da existência dos seus pares ali. Então, é um jogo muito interessante, muito difícil de ser feito. E a forma como ele faz, a estética, alguns poemas eles são muito mais parecidos com raps do que com poesia
clássica ou a poesia contemporânea em como ela se dá, e alguns eles são só um desbunde estético, né? Aquela página que eu mostrei da folha toda esparramada, só tem uma frase, né? His blood, né? O seu sangue, seu sangue, seu sangue, seu sangue, seu sangue, porque o sangue está escorrendo por todos os lados. Então, a questão estética, ela tá muito... E a questão simbólica do poema, ela tá muito impregnada no seu sentido, em como tudo está construído. Eu acho que é muito perspicaz, vindo de um poeta muito jovem, de um poeta que até então, né, era inédito aqui no Brasil, um projeto muito corajoso da Bazar do Tempo, que tem boas publicações, muito boas publicações, é uma editora que eu gosto bastante. Então conheçam Real, Não Digam Que Estamos Mortos, do Danese Smith, com tradução do André Capilé, porque é, tipo assim, da nova geração, assim, dos novos livros de poesia lançados por aí, é um dos que mais me impressionou. E eu volto a esse livro sempre, sempre, assim, eu acho que ele compõe um círculo de obras de autores estadunidenses novos que figuram, né, entre o teatro, a dramaturgia, a poesia, a música, que eu levo muito em consideração, certo? Então a primeira dica, Não Digam Que Estamos Mortos, do Danese Smith. Espero que muito em breve tenhamos mais coisas dele aqui no Brasil, nem que seja uma plaquetezinha, qualquer coisa do tipo. E vamos para o próximo. Aí a gente sai, né, de algo extremamente contemporâneo para algo extremamente... Não é extremamente clássico, mas é um clássico. Nós estamos falando de Ana Akhmatova, Antologia Poética, um livrinho que vira e mexe é reeditado pela LPM, com tradução do Lauro Machado Coelho. Esse livro, quando eu encontrei, foi uma década, basicamente. E eu não sou exatamente o maior fã de antologias, assim, mas a forma como essa antologia foi constituída, ela é muito impactante, porque a vida da Akhmatova é uma odisseia, né? Ela foi casada 3 vezes, eu acho que ela foi viúva 3 vezes por motivos diferentes. Ela passou todo o período, né, da transição, da primeira tentativa de revolução na Rússia em 1905, passou pela Revolução Russa, passou pelo período soviético, passou pelas guerras. Então, é tudo muito presente dentro dessa poesia, que também é uma espécie de testemunho barra desabafo, sabe? E aí eu acho que nessa antologia feita pelo Lauro Machado, né, ele conseguiu sintetizar muito bem essas fases da vida da Akhmatova e conseguiu trazer luz a uma poeta que, pô, até então é basicamente o primeiro livro dela, que único no Brasil, né? Existe uma Akhmatova, A Voz da Rússia, alguma coisa assim, que é um livrão deste tamanho. E é uma biografia, na verdade. Eu tenho ele aqui, tá lá na sala. Difícil de trazer ele pra cá pra poder mostrar, mas eu trago no momento mais oportuno. Mas ainda assim é mais uma questão biográfica do que uma questão de tradução da sua obra poética. Então a gente tem essa lacuna de publicação da sua obra inteiriça. E essa pequena antologia fica aqui para mostrar o potencial da Akhmatova. Assim, alguns poemas são de encher os olhos de lágrima, de apertar o coração mesmo, mas são de uma beleza muito profunda, são de uma capacidade de reflexão sobre a própria existência, uma capacidade de induzir dúvidas ao leitor, dúvidas próprias ao leitor, que é muito, muito fortuita e muito bonita, cara. É uma poesia mais sólida, né? Não existe essa questão estética de maneira tão avassaladora ou tão imaginativa ou tão abstrata quanto o que eu comentei anteriormente, né, da Nancy Smith.
ele é mais quadradão, digamos assim, mas ele tem essa questão biográfica, confessional, emocional muito forte, pincelando momentos muito pungentes na história, né? Porque é isso, ela passa por uma odisseia da mesma forma que a Rússia barra União Soviética passaram por uma odisseia. E isso vai demonstrando todas ou na capacidade dela, né, daquilo que ela poderia representar como escrito, as contradições e as apropriações capazes, através do indivíduo, de representar o próprio tempo. Então, existe aí uma questão relacional entre o indivíduo e o tempo muito, muito interessante a ser explorada também. E é uma pena que nós não tenhamos mais a Ana Akhmatova, que a gente não tenha mais a Marina Tsvetaeva, apesar de que a obra traduzida da Tsvetaeva é muito maior do que a da Akhmatova. Enfim, tantas poetas gigantescas e tantos poetas gigantescos russos e soviéticos que ainda não chegaram pra gente, mas a Akhmatova tem essa exploração sentimental muito forte. E é essa parada, né? Tipo, há uma década que eu venho lendo e relendo esses poemas. Então, uma baita bola dentro da LPM. Tem ediçãozinha de bolso, essa aqui é uma edição de tamanho comum, basicamente, né? E eles relançam isso a todo momento, num preço bastante acessível. Então, é uma poesia que tá aí para que boa parte das pessoas consigam consumir. Recomendo fortemente. Vamos para a terceira indicação. Pô, isso aqui é barbada, né? Barbeiragem. Mas Nicanor Parra, só para maiores de 100 anos. Cara, Mestre Nicanor, só para marcar, né? Isso é importante. A seleção e a tradução são da Joana Barossi com o Cid Piquet. Cid Piquet, que é editor da Editora 34. Nicanor tá no hall dos meus poetas favoritos. Só que esse é o único livro editado dele em português, o que também é uma antologia, né? Perpassa toda a carreira dele. Eu tenho alguns problemas com antologias, no geral. Eu não gosto muito, né? Eu já falei no Dark Matova, apesar do Dark Matova eu recomendo fortemente. Como esse é o único livro dele traduzido aqui para o Brasil, né? Essa antologia, é isso aqui que vocês vão buscar. Apesar do meu contínuo problema com antologias no geral. Mas aí sou eu sendo chato, né? Porque eu não concordo com absolutamente nada. Porém, falando sobre Parra, a poesia do Parra significa para mim, de maneira geral, para mim, Caio, dentro do meu parco conhecimento sobre literatura latino-americana, sobre poesia num espectro mais amplo, Parra foi o único poeta que se dedicou a uma vanguarda poética depois da segunda metade do século XX aqui na América Latina. Foi a antipoesia, né? Os antipoemas que ele desenvolveu. Então, a obra dele tem uma assinatura muito forte, muito sui generis. Ele vem por caminhos muito enviesados, muito opinativos. As abstrações, elas são baseadas em observações, em referências, em criações que perpassam uma experiência pessoal muito grande dentro de um complexo que se desenvolve a partir das observações do autor, né, das observações do Parra. E ele coloca isso de uma forma muito descuidada mesmo. Sacou? A poesia dele é uma poesia que é, de certa forma, irresponsável. Não pelo nível argumentativo, né, de ser irresponsável porque ele não tem responsabilidade com aquilo que ele fala, mas é irresponsável no sentido de subversão métrica, de subversão literária, em que ele vai posicionando e vai se colocando, né? Ele era um matemático, então ele tinha jogos que ele fazia com a contagem silábica, ele rompe com isso.
Tinha uma questão de renomear algumas coisas, então ele olhava para uma bola de futebol e chamava aquilo de jarro, sabe qual é? E a partir do momento quando ele falava jarro, era bola de futebol. E isso faz todo sentido dentro de uma construção, né? Dentro de uma abstração, dentro de uma construção poética, dentro de uma dimensão estética da poesia dele, que às vezes era manifestada também por desenhos, por pequenas charges que ele fazia ali. Então existe todo um conjunto de fatores que levam Parra a ser esse autor muito vanguardista e meio que vanguarda de um homem só, né? Sabe qual é? De ter um lugar muito dele, é muito específico dele. Nicanor Parra, esse cara aqui, ele representa Nicanor Parra tão somente. Sabe qual é? Eu acho que é muito interessante mesmo. Alguns poemas são simplesmente assim, arrebatadores, arrebatadores. Outros poemas são extremamente engraçados, outros poemas eles são meio que um choque de que é isso que eu tô lendo, mas faz parte do jogo que ele propõe mesmo, sabe? Faz parte daquilo que ele contempla como sendo poesia, como sendo literatura. Eu acho que esse processo faz com que a gente se sinta mais próximo do fazer literário do que ter nossas expectativas em relação à literatura atendidas a todo momento, sacou? Eu acho que a gente conseguir entrar no jogo do autor, se deixar levar pelo jogo do autor, é o verdadeiro prazer da literatura, né? É aquilo em que esteticamente eu me baseio para falar que um autor ou um livro é bom ou não, a priori, né? Obviamente. Então, Nicanor Parra faz exatamente isso. Ele te transporta para um mundo que é um mundo dele, cara. E tem todas as excentricidades, as abstrações, as idiosincrasias, as loucuras mesmo, sabe qual é? As viagens. Às vezes você olha e fala, pô, isso aqui não faz sentido nenhum mesmo, você tá falando merda. Mas é isso, tipo, é o Nicanor Parra assinando a obra dele sem muita margem para julgamento, sem muita margem para nada. Tu entra, tu faz a tua leitura, tu analisa aquilo que faz sentido para você, o que você consegue captar da obra e segue em frente. Ele vai te convidar a visitar de novo, de novo, de novo, de novo. E aí você já foi pego pela antipoesia e já era. Beleza? Vamos então para a quarta indicação. Esse aqui muito especial. Não é exatamente esse o livro que eu recomendo, apesar de recomendar, mas Sofia de Mello Breiner Andresen. Essa aqui é a obra poética lançada pela Tinta da China, mas tem uma antologia, mais uma antologia dela, que foi separada pelo Canaã Ferraz, se eu não me engano, e saiu pela Companhia das Letras. Eu vou pedir para a Alana botar a capinha em algum lugar aqui da tela, para vocês não se perderem a minha, eu dei de presente, porque eu peguei a obra poética dela completa. A Sofia é uma poeta portuguesa, fazendo jus aqui a poetas portugueses. Eu ainda não li a obra inteira dela, mas li boa parte. E acho a Sofia uma autora muito consciente do seu lugar no mundo e de como ela desenvolve o seu lugar no mundo, principalmente. Então tem alguns poemas que eles são apenas, né, entre aspas, um meio de se posicionar em relação a aquilo que você vive, né, a sua realidade material. E aí vem uma aspiração pro natural que é muito bela. Os poemas dela, que refletem o mar, são um dos meus poemas favoritos que falam sobre o mar, que é um tema que me é muito caro. Essa consciência de si, essa tomada dela para dentro, tentando refletir como ela é formada pelo exterior e como ela atinge, né, o mundo à sua volta, sabe? É sempre esse jogo, é sempre essa tentativa de descoberta de si, de revelação de si e essa questão situacional em se posicionar
no mundo ao redor e como essa troca, né, essa dialética entre indivíduo e sociedade, sociedade e indivíduo, vai se dando através da abstração poética, através do jogo poético, em como a poesia é capaz de apreender e compreender esse movimento. Eu acho que é muito importante a palavra compreender aqui, né? Porque são profundas reflexões. Então, alguns poemas, assim, às vezes parecem até meio inócuos, mas quando você faz esse esforço mais global, né, da própria obra poética, eles vão se arrastando e vão se encadeando e vão se enlaçando nessa compreensão, nessa espécie de estudo da própria persona, né, da constituição da própria persona, em como ela se relaciona. Eu acho que a Sofia tem uma caneta muito bonita, muito sensível, sabe? É uma das poetas que eu sempre recomendo pra galera que tá querendo começar a ler poesia, porque eu acho que ela tem essa capacidade de colocar o simples no papel de maneira que o simples seja visto como o que ele é, né? Tipo, você ser simples num mundo que é afetado por tantas coisas é um ato extremamente complexo, na verdade. Então, ela consegue dar esse peso, essa dimensão, essa força. Eu me apego muito a alguns poemas dela, principalmente, repito, os que falam sobre o mar. Então, recomendo demais. Caso vocês tenham a oportunidade de pegar numa promoção a obra poética dela inteira, que é o que eu tenho aqui, recomendo porque a edição, além disso, é super bonita. As edições da Tinta da China, que agora tem um escritório no Rio de Janeiro, né? Agora não, tem uns anos já. Mas não são mais importadas de Portugal. Isso dá um. Acho que deve ter dado uma leve barateada no livro. Mas esperem por uma promoção, porque acaba sendo um valor um pouco mais elevado. Mas são livros de capa dura, com fitilho, a diagramação é linda, papel pólen, parada assim, surreal de bonita e de uma simplicidade, né? Então, a edição é tão bem trabalhada quanto os poemas da Sofia. Porém, a antologia é uma porta de entrada e, em se tratando de editoras exclusivamente brasileiras, né? É a única porta de entrada que nós temos, porque não tem outros livros dela publicados por aqui recentemente. Se existem, eles estão esgotados, aí vale a pena dar uma consultada na estante virtual, porque eu não fiz isso antes de gravar esse vídeo, certo? E aí, nós vamos para o quinto, número 5. Pô, esse aqui, velho, barbada também. Sangue Negro, da Noêmia de Souza. Esse livro saiu pela editora Capulana, uma editora que publica autores pretos, muitas vozes africanas novas que a gente não tem conhecimento, muitos autores periféricos brasileiros, principalmente autores pretos, né? Que o grande mercado editorial, que é de um tamanho de um ovinho assim, ó, deixa de reconhecer, né? Então ela cumpre esse trabalho com bastante competência, tem muita coisa boa que saiu por lá, tanto pela Capulana, e deixa um salve aqui para a editora Malê também, que faz um trabalho magnífico. As duas juntas são linha de frente total. Conheçam o trabalho dessas duas editoras. E Noêmia de Souza é a mãe da poesia moçambicana. A história de vida dela já diz muito sobre o que é a Noêmia de Souza para a poesia africana de origem lusófona. E a história dos próprios, o encaminhamento dos próprios poemas dela, né, durante a época das guerras anticoloniais, os poemas dela eram mimeografados e enviados para as escolas, sabe qual é? Então fizeram parte da alfabetização de toda uma geração que queria se ver livre das garras coloniais de Portugal. Isso é fantástico, assim. E aqui a gente tem uma produção muito pequena, é uma produção que foi escrita ao longo ali de
3, 4 anos, entre 1948 e 1951, 52 ali, se eu não me engano. E que ela é uma poesia de força, bem trabalhada, é bem inteiriça. E ela tem essa questão nacional, isso é muito importante, né? Esse nacionalismo que visa a libertação sua e dos seus, como arma de resistência, como arma de motivação também, né? Como uma abstração conectada a uma ordem material, a uma aspiração material maior. É um rompimento com essa ideia de que a liberdade é essa questão abstrata, essa questão, né, tipo, e as pessoas ficam debatendo, né, principalmente muitos poetas contemporâneos, de que a liberdade é essa condição inalcançável, você nunca vai ser livre, né, porque são pessoas fatalistas. Mas não, né, a liberdade ela tinha uma base muito material, uma base muito real, reconhecida nos poemas, pelos poemas, para as pessoas, pelas pessoas. Foi um combustível dentro da luta anticolonial em Moçambique. Acredito que isso tenha passado para, pelo menos, a conhecimento rápido, né? Conhecimento tangencial. Toda a África anticolonial. E não à toa essa produção curta é a base para que se reconheça em Noemi de Souza o título de mãe da poesia moçambicana. A gente tem um episódio sobre ela aqui no Rede Poderosa. Foi um baita episódio. A gente ficou muito feliz em fazer. Eu falo sobre esse livro sempre que eu tenho oportunidade. É um livro muito bonito, muito tocante. Acho que ele remonta coisas muito mais próximas do Brasil do que muito da poesia que é consumida e que é falada e que é publicada no próprio Brasil por brasileiros que não se reconhecem como tal ou como tais. Como tal ou como tais? Sei lá, tanto faz. Vocês entenderam o que eu quis dizer? É um resgate muito importante que a Capulana fez, trazendo isso para cá. O próprio, né, próprio em Moçambique mesmo, ela só foi reunida e condensada no Sangue Negro em 2099 ali. Então demorou, mas ela já circulava, ela é material obrigatório, né? Faz parte da estrutura curricular das escolas em toda a África lusófona, agora em Portugal também. No Brasil que não, né? Incrível isso. Mas essa parada, mano, tipo, ela é uma poesia política, muitas das vezes panfletária, sabe qual é? Com muitas palavras de ordem, mas faz sentido, né? Ela tem jogo, ela não é uma parada sem intenção ou com uma intenção abstrata, mal resolvida, como boa parte da poesia publicada no Brasil é. Na verdade, é uma poesia que motiva, que tem cunho material, que tem muita história por trás da feitura desses poemas. Então vale muito a pena conhecer real, mano. Procurem Sangue Negro da Noemi de Souza, procurem as editoras Capulana, editora Malê, sacou? Eles estão aí na linha de frente de uma reconstituição literária muito importante para nós brasileiros, certo? E aí vamos ao último livro, que aí não tem como, não poderia ser outro, que não da poesia da Hilda Hilst, que contempla a poesia completa. Eita, bateu aqui. Que contempla a poesia completa dessa que, sei lá, pra mim é uma das minhas poetas favoritas, assim, disparadamente. Eu tive uma imersão muito grande na poesia da Hilda quando rolou a Flip em que a Hilda foi homenageada, isso foi em 2019.
Eu tenho um trabalho não publicado e também não inteiramente desenvolvido, ele foi interrompido, sobre a poética da Hilda, em que eu desenvolvo um sistema de tríade, né, de trindade, para que a poesia dela se apoie da mesma forma, né, e faço correlações com a Santa Trindade, porque a Hilda é uma pessoa que tem as suas questões metafísicas muito presentes na sua poética. A sua poética precede ou antecede, no caso de abstração, aos seus romances, que foi por onde ela ficou mais conhecida, mas ela, na verdade, é uma poeta. E as bases da poesia clássica também formam uma trindade, então eu faço esse jogo. Esses textos não estão publicados, na verdade, eu fiz uns textos resumindo essa teoria para Flip na época, mas eu tirei o meu antigo blog do ar, o Rede de Intrigas. Isso está guardado aqui, algum momento eu volto a trabalhar com isso. Mas toda essa perspectiva da Hilda como poeta e o que ela suscita, tudo isso é muito, muito forte, é muito imersivo. E mesmo nas suas abstrações mais, né, suas fases mais louconas, digamos assim, que ela metia algumas ideias na cabeça e ia sem muito filtro, sem muita, como é que eu vou falar, sem muita reflexão acerca. O exercício poético, ele é refletido a partir dessas experiências, sacou? Então, por mais que ela encasquetasse com algumas coisas, ela fazia esse exercício de refletir sobre essas coisas durante longos períodos do dia, né? Ela tinha uma rotina de leitura muito regrada e muito... Assim, o trabalho dela era ler mesmo, que ela lia de 8 a 12 horas por dia, depois escrevia durante um tempo. Era uma doideira, né? Quase uma esteta, de certa forma. Mas tudo isso está bem representado numa poética envolvente, numa poética, de certa forma, também bastante confessional, bastante aspiracional, e que conforma um dos grandes trabalhos poéticos da segunda metade do século XX, no Brasil, na América Latina e no mundo, sabe? A Hilda tem um potencial que é assombroso, assim, assustador. E para mim, né, que tive mergulhado durante muito tempo na poesia dela, é meio esquisito que ela não seja tão comentada assim de maneira mais popular nesse sentido, sabe? Longe das polêmicas, longe dos poemas de amor, mas nessa questão até metafísica mesmo, sabe? Das paradas que ela acreditava sobre os sons que ela ouvia, sobre comunicação com mortos. Porque isso está muito próximo do popular, sabe? Isso está muito próximo de uma espécie de realismo mágico que pra gente é muito comum, é muito, né? Mas ela incorporava isso na sua vida mesmo. Então tem uns aspectos meio mágicos, meio bruxona das ideias, assim, que são muito componentes desse imaginário popular, apesar da erudição da Hilda, né, de seus gostos peculiares. Ela escrevia ouvindo canto gregoriano, que eu particularmente acho fantasmagórico. Mas é isso. Ela era uma pessoa muito sui generis, mas tem uma obra poética muito incrível. E eu garanto para vocês, se vocês começarem a ler e acompanhar, assim, devagarinho mesmo, com paciência. É um livrão, tem 600, 500 e poucas páginas. Dispensem os textos do Daniel Galera. São ruins, simplesmente ruins. Não entende muita coisa, não. Mas leiam os poemas e depois, sei lá, em alguma outra oportunidade eu deixo algumas referências bibliográficas aqui pra vocês de uma galera que comenta com competência. Mas comecem devagar, tipo, vai de todas as fases dela mesmo, sabe? A forma como ela lida
com os sonetinhos de amor ali, depois a morte do pai, e como ela vai caminhando e como ela vai se desenrolando. É muito forte, é muito íntimo, é muito interessante, sabe? São experiências que realmente são incríveis, assim, são mágicas e tão excêntricas e tão abstratas quanto a própria Hilda e a forma como ela lidava com a literatura. Sabe qual é? Ela te coloca nessa posição de esteta por muitas vezes. E isso gera certos incômodos também, principalmente em quem pensa que quem trabalha com literatura acaba sendo um militante 100% do tempo pela literatura, sabe qual é? Tem umas questões bastante interessantes que botam a gente para raciocinar. A gente, principalmente, né, eu faço conteúdo, escrevo também, como parte do fazer literário, não do mercado editorial, mas do fazer literário, do que é literatura de fato, não do que é mercado, sacou? Então, é isso. Fomos em 6 indicações minhas. Eu comentei coisa pra caramba, né? O vídeo tá longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, porque todas essas são indicações que vieram, pô, do coração mesmo, são livros e poetas que eu sou completamente apaixonado. E eu espero que vocês conheçam, né? Ou se deixem conhecer por essas figuras, por esses livros. E se houver outros poetas que são do seu gosto pessoal, que são do seu interesse, que vocês recomendam a leitura, comenta aqui embaixo. Se vocês já leram algum, o que vocês acham dos comentários que eu fiz, também comenta aqui. Se inscreve, curte, compartilha com a galera, porque pra gente é importante começar a movimentar esse algoritmo legal aí pra gente, né, começar a aparecer legal. E o Rede Poderosa é um podcast, tá em todos os agregadores de podcast, e tem coisa que só sai por áudio. Então segue a gente lá também, porque é importante. Segue a gente nas redes sociais, @Central Rede Poderosa. E se quiser aprofundar alguma coisa, dar uma dica, uma sugestão, tem a caixa de comentário aqui e tem o e-mail redepoderosa@gmail.com. Beleza? Então é isso. Até a próxima. A gente se fala e tchau.